Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui com vocês, pastor Fábio Leão. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre aquilo que é de Deus, aquilo que Deus está requerendo para si, né? Esse aqui é o programa Boas Novas com Café. Quem acompanhava o Semente Boas Novas, tá? É algo aqui que nasceu lá no Semente Boas Novas e virou Boas Novas com Café, que não deixa de ser uma mensagem de Deus ao teu coração, tá? Bom, meus amigos, vamos lá, vamos seguir com aquilo que o nosso Deus tem separado para esse dia. E o texto que eu quero compartilhar, que eu quero deixar aí para sua meditação, para que você possa meditar depois, pegar a sua Bíblia Sagrada, se debruçar e se lançar, tá? Nós vamos ler só uma porçãozinha aqui, que está em Gênesis capítulo 22, e nós vamos ler versículos 1 e 2. Diz assim, o tema é o sacrifício de Abraão a Deus, tá? Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Pronto. Estava feito aqui, eu acredito que um dos momentos mais difíceis da vida de Abraão, o momento em que Deus pede para ele de volta o seu filho, né? Abraão tinha Isaque como seu único filho e Deus havia dado Isaque como filho e que de Isaque Deus faria, né? Através de Abraão, Deus faria uma grande nação, um grande povo. E esse povo teria início ali, em Isaque. E Deus estava novamente, agora Abraão, Deus estava testando Abraão. Deus estava fazendo ali, colocando Abraão em prova, né? Mas ao mesmo tempo, esse é um momento da história que nós sabemos que ele remete àquilo que Deus faria com o seu filho Jesus, com o seu único filho, Senhor Jesus, enviando ele para ser sacrificado em uma cruz. Enfim, Deus estava requerendo ali algo que por direito era dele. Abraão era de Deus, Saraí era de Deus, Isaac também. Deus olhava para a terra e via essa família crescendo, se desenvolvendo e sabendo que dessa família ele iria construir, ele estava construindo uma grande nação, que é o que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. Mas nós não vamos aqui entrar muito nesse assunto, porque o que Deus está me incomodando aqui a abortar nessa semente boa nova, essa semente com café, essa palavra que você pode aí acompanhar com a sua xícara de café, porque ela é pequena, ela vai direto naquilo que Deus enviou. Deus está requerendo, e eu digo isso com muito temor, eu digo isso com muita seriedade. Deus está requerendo de volta aquilo que ele entregou, que ele tem entregado para pessoas. Pessoas que não estão fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. Pessoas que Deus não estão atendendo a um chamado que Deus pediu para fazer. Deus está, de alguma forma, batendo na porta de pessoas, está requerendo aquilo que ele entregou para fazer, né? E pessoas
obreiros de igreja, pessoas que se envolveram com ministérios, pessoas que por algum motivo se afastaram. Deus está indo, Deus vai chegar até você através de algo, Deus vai fazer alguma forma, alguma estratégia divina, o Senhor vai utilizar para chegar até você novamente e para encher novamente a sua vida com o Espírito Santo, tá? Nós nos vemos, nós que somos nascidos de Deus, que somos nascidos do Espírito Santo, nós somos peregrinos nessa terra, né? Nós estamos o tempo todo caminhando, estamos dando volta e cometemos erros assim como Abraão cometeu o seu erro, né? Abraão, em um momento de fome na terra, Abraão ele se vê ali na comodidade de descer até o Egito, aonde ele sabia que no Egito ele teria fartura, ele seria bem tratado, ele teria riqueza. E Abraão, ele utilizou, né, com medo de perder a sua própria vida, ele utilizou da beleza de sua esposa, se colocando como irmão dela, e assim ele foi muito bem recebido, né, no Egito, com riquezas, tanto é que Faraó quis tomar a esposa de Abraão como sua esposa e veio sobre o Egito pragas e mais pragas e Abraão acabou sendo expulso do Egito, né? Mas ele saiu do Egito ali com todas as suas riquezas, com tudo aquilo que Faraó tinha colocado aos seus pés. Nós somos assim, muitas vezes nós nos vemos como peregrinos. Nós nos encontramos em situações onde Deus manda ir para um lugar e nós vamos para outro. Deus manda fazer uma coisa, nós fazemos outra. Porque nós vemos a comodidade, nós vemos a facilidade, né? E nós ficamos dando volta. Quando Deus lá no começo, quando Ele nos chama, quando Ele se manifesta para nós, quando Ele nos levanta e Ele já deixa muito claro que faria de nós uma grande nação, um grande povo e que a nossa descendência seria abençoada sobre a terra. Mas muitas vezes somos levados por falsas propostas, por ilusões e por falsas doutrinas, né? Por experiência própria mesmo, até encontrar lugar de descanso, lugares bons, a gente acaba dando voltas e até a gente se ver novamente na mão de Deus e o próprio Deus mostrando que Ele é quem está no controle. Não é assim? Muitas vezes saímos da visão de Deus, saímos do caminho de Deus. E Deus, Ele conserta tudo de uma maneira sobrenatural para nos colocar novamente no seu caminho. Né? Ele conserta a nossa trajetória. Né? Quem já usou o GPS é um exemplo, né? Saímos ali do caminho aonde estamos e de repente vem aquela voz, né? Para a gente novamente consertar a rota e fazer uma nova entrada e pegar uma nova entrada e fazer um contorno para novamente pegar a principal. E é isso que Deus faz e que Deus vai continuar fazendo sempre para que aqueles que Ele chamou, que Ele lavou, né? Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo e lavou a terra com o sangue dele. Então, o sangue de Cristo tem muito poder e ele é muito valioso aos olhos do Pai. Então, você acha que o Pai vai deixar que uma ovelha se perca? Vai fazer o que for possível para que você ou para que qualquer pessoa volte novamente aos caminhos, aos trilhos, né? Vamos dizer assim. E somos peregrinos até que possamos encontrar um caminho, né? Com os passos verdejantes, com a Canaã que tanto sonhamos, nós vamos peregrinar e nós acabamos indo a Deus atrás de bênçãos, vamos a Deus atrás de curas, vamos a Deus por vários motivos. Quando
O único motivo que Deus espera que a gente vá até Ele é para ter um relacionamento com Ele, para construir um relacionamento de pai e filho. Que é essa a vontade de Deus, que através de Jesus venhamos, né, a nos relacionar com Ele, com o Pai Celestial. Que é isso que Ele é nosso Pai, Ele é o Pai Celestial e Ele quer se relacionar conosco. E através de Cristo, Ele cria essa ponte, ele cria esse caminho entre nós e Ele. Esse caminho que estava corrompido, né, que foi corrompido lá no Éden. Então, Jesus, ele é a ovelha, né, preparada desde a fundação do mundo. Né? Ele é a estratégia de Deus para trazer de volta para si a sua criação. Né? Então, nós não pertencemos a lugares. Nós queremos muitas vezes criar residências. Ah, se eu morasse ali, seria ótimo. Se eu fosse morar lá no alto da montanha, que vista eu teria, que pastos verdejantes, eu plantaria, eu colocaria ali os meus animais. Né? Ah, mas se eu morasse mais próximo do centro comercial, ah, se eu morasse mais longe, todas as comodidades. Estar perto de tudo, estar perto de tudo, mas ao mesmo tempo querer estar longe, né? Para querer ter mais tranquilidade. E nós queremos e nós pensamos que isso faz parte da nossa cultura. Nós pensamos que isso é algo que nós herdamos dos nossos pais. Ah, o meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu também serei assim. Eu não vou fixar lugar aqui por muito tempo, vou procurar sempre o melhor lugar. Mas nós esquecemos que nós somos peregrinos. E nós estamos peregrinando não para fixar morada em uma terra, em uma terra que pode, de uma hora para outra, pode acontecer um terremoto e aquele chão se romper, aquilo tudo acabar, aquela montanha ceder, aquele barranco cair. Nós somos peregrinos nessa terra e nós estamos peregrinando para chegar aonde é a nossa morada. E a nossa morada é aonde está a morada do Pai. É aonde o Pai está nos aguardando para nos encontrar com Ele. Né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai através dele. Ele mesmo disse isso. Em João 10:10, se eu não me engano. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E detalhe, ele diz, ninguém vem ao Pai. Né? Ele se coloca como um representante do Pai. Olha, eu vou te levar ao Pai. A minha missão na Terra, a missão de Jesus na Terra era e sempre foi nos levar de volta ao Pai. E ele não vai desistir, ele não falhou. Jesus não falhou na missão de comprar para ti, né, uma nação limpa, remida com seu sangue. Tá? Nós não precisamos de mais deuses, nós não precisamos de mais ídolos, nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém. Que ninguém foi capaz de derramar nenhum. Estamos falando aqui, né? Não vamos entrar em alguns assuntos, mas ninguém foi capaz de derramar o seu sangue na cruz. Ninguém foi capaz de derramar o seu sangue, de dar o seu sangue, de morrer no lugar de muitos, de morrer de morrer no meu lugar, no teu lugar. Ninguém, eu não conheço ninguém, não há ninguém. Ah, mas os apóstolos foram mortos. Ah, mas Maria. Ah, mas os santos da igreja. Ah, alguém. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de Jesus e que ele nos ensinou, sim, a tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele deu o exemplo. Né? O caminho da cruz que nós estamos percorrendo, seguindo ao Mestre, ele nunca falou que seria fácil. Jesus não falou que seria fácil. A trajetória de Jesus, né? Assistindo as séries, assistindo os desenhinhos que passam na TV, parece ser tudo bonitinho, né? Mas a trajetória de Jesus não foi uma trajetória fácil. Jesus lutou contra si mesmo no Getsemane. Jesus teve vontade de desistir, mas não, ele nunca desistiu.
Jesus teve medo. Jesus teve medo. Jesus suou sangue. Jesus chorou lágrimas de sangue. Então, existe alguém, podemos citar alguém que, que tenha sido enviado para nos salvar, que Deus tenha enviado? Estamos falando de Jesus, né? Agora, onde estão os pregadores dessa nova geração, né? Que tem a coragem, que podem abrir os seus canais para falar, para anunciar o evangelho, né? Numa época em que nós estamos cansados de autoajuda, estamos cansados de ouvir mensagens de campanhas milagrosas, de religiosidade, nós queremos ouvir falar de Jesus. Nós temos visto as pessoas indo para as igrejas com fome de Jesus, com fome de palavra, com fome de conhecimento, né? Então, nós estamos buscando, entrando nesse novo tempo de anunciar o evangelho em tempos modernos, aonde o caminho continua sendo Cristo da cruz. O sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. O caminho continua sendo Cristo. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ela não sofreu alterações. Ela é única. Mais cortante que uma palavra de dois gumes, que penetra até as juntas e as medulas. Nós não pertencemos a lugares e nós não pertencemos a estações. Nós pertencemos ao nosso chamado. Nós pertencemos ao chamado. Você sabia que aquele que possui um chamado genuíno de Cristo, ele foi chamado antes do ventre, antes dele ser semeado ali. Porque eu acredito que assim como Cristo foi, né, assim como Jesus, né, foi preparado como cordeiro desde a fundação do mundo, o Pai também já preparou os seus escolhidos, os seus chamados, aqueles que iriam continuar anunciando o reino de Deus até o dia final, até o dia em que Jesus volta para estabelecê-lo, né? Nossa, nós somos miserável homens que nós somos, se a gente não, né? Não, se a gente ignorar esse chamado, se a gente tiver essa consciência daquilo que nós temos, que nós carregamos, algo que foi tão difícil de ser conquistado, conquistar o Espírito Santo, conquistar o batismo com o Espírito Santo, conquistar dons de cura, dons de visão, dons de ministrar a palavra. Miseráveis homens que somos, se deixarmos isso de lado para dar lugar a coisas que a traça e a ferrugem consomem. Muitas vezes não temos o ouro e a prata, mas a unção que um dia foi derramado sobre nossa cabeça não pode faltar. A unção que tanto buscamos, que fomos nos montes, fomos em campanhas, fomos em cultos, em congressos, em convenções, buscar por unção, né? Não tínhamos nada, mas queríamos ter a presença dele. Miseráveis homens que somos, se trocarmos isso por prazeres da vida, por deixarmos tudo isso de lado pela teologia moderna. Passamos horas e horas lendo livros, debruçados em livros, quando a sabedoria do alto está aqui. Passamos horas e horas consumindo conteúdos que não possuem nada de Deus, não possuem a presença do Espírito Santo e deixamos de lado a sabedoria do alto. Estamos nos prostituindo continuamente com conteúdos no celular, com conteúdos no computador. E eu faço uma pergunta: o Espírito Santo habita nisso tudo? Será que já não caímos demais nas ciladas de Satanás para nos afastar do nosso chamado,
para nos afastar daquilo que é a vontade dele. E eu deixo uma reflexão. Como está o nosso tempo? Como está o nosso tempo? Como estamos gastando o nosso tempo? Será que o Espírito Santo de Deus ainda se faz presente nas nossas ações? Ainda se faz presente no nosso trabalho? Na nossa empresa? Na nossa casa? Eu deixo essa reflexão e nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, por você que está aí. Vamos abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa foi, meu Deus, a palavra, a semente boa, nova, né, desta manhã. E eu peço que o Senhor abençoe e cuide dessas pessoas que assistiram. Envia a tua palavra com poder e autoridade aonde nós não podemos chegar, mas que chegue, meu Deus, para pessoas que estão precisando, que estão buscando desta palavra, meu Deus, e que haja paz, que haja saúde, haja prosperidade, que não venha faltar nada na vida de pessoas que estão acompanhando esta mensagem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, eu me despeço aqui e te espero no próximo dia de Semente Boa Nova. Deus continue te abençoando e um forte abraço.